noite. Quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné, no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará. Estamos aqui no semestre 6. Aí, na aula passada, a gente tinha um pouco umas dúvidas aqui sobre a pedra de Roseta, né? E hoje a gente vai começar a aula fazendo, né, uma leitura de um pequeno trecho, né, da parte grega da pedra de Roseta. Então aqui a gente tem, né, uma cópia da, da parte grega das inscrições na pedra de Roseta, que é o que é a pedra de Roseta? É uma pedra que tem inscrições em hieroglifos e também na escrita que foi chamada de demótico e também em grego, koiné. E aí, a partir do grego koiné, foi decifrado, né, a escrita do demótico e a escrita dos hieróglifos. Já tinha meio que se perdido, já não se tinha com tanta profundidade, né, assim, um conhecimento mais dos hieróglifos. E aí, aqui a gente, na aula passada, a gente ficou encucado com algumas palavras, porque às vezes a gente se perde um pouco na leitura, né, de algumas palavras e aí acaba não conseguindo ler. Mas hoje a gente vai conseguir fazer a leitura, né, com mais facilidade aqui, olhando direto da pedra de Roseta, né? Não exatamente direto, né? Mas é o mais próximo que eu consegui de uma imagem boa, né? Porque, que eu imagino que seja uma cópia relativamente aproximada, né, do que está escrito na pedra mesmo, porque eu acho que se isso aqui não foi feito uma espécie de cópia carbono ou feito de alguma maneira para poder ter, né, esse formato das letras, eu acho que é uma cópia relativamente aproximada, né, de como está escrito na pedra. Então aqui eu vou repetir aqui novamente o que eu estava falando. Então, começando aqui, vocês conseguem ver o meu cursor ou não? Aqui, tá vendo aqui, olha, aqui tem um capa. Vocês conseguem ver o capa ou não? Sim. Capa, aí tem um espaçozinho, mas em sequência tem um Y, aí um Rho, um Iota, um Ômicron, outro Y. Aí forma a palavra Kyriou. Kyriou significa do Senhor, do Senhor. Mas pode ser está aqui dentro de uma coisa que a gente chama em gramática de genitivo absoluto, que fica como se fosse uma expressão solta, né, dentro da frase. Então, Kyriou seria como do Senhor, da palavra Kyrios. Kyrios. O nominativo é Kyrios, mas aqui não está no nominativo, está no genitivo. Singular. Kyrios. Não, melhor. Kyriou. Kyriou. Aí, tal, rho, iota, alfa, kappa, ômicron, nu, tal, alfa. Aí forma triaconta. Triaconta, que significa 30. 30. Triaconta. Aí, na sequência temos epsilon, tal, eta, rho. Não é o Φ. O Φ, vocês veem que tá escrito bem diferente, né? O Φ tá cruzando aqui, né? Uma coisa meio circular, meio oval, né? Cortando, né? Aqui, o Rho, ele tá bem fechadinho, né? E descendo assim para baixo, né? Rho, iota, delta, ômega, nu, heteridon, heteridon. Aí a gente teve uns problemas nessa parte da palavra. Realmente, essa parte da palavra confundiu um pouco. Mas, observando bem aqui, vendo que é um ró e não um fi,
fica mais fácil de ver que é heteridon. E heteridon, né, vem da palavra ethos, ou do plural éter, que significa anos. Anos. Essa parte que éter, a gente consegue ler anos. Heteridon seria nada mais do que aniversário, né? Aniversários. Aí vem no nominativo, você vê heteris. Você encontra a palavra heteris em alguns dicionários. Heteris. Mas se você não encontrar, você pode encontrar ethos para ano, né? Aí aqui, triaconta heteridon, você pode encontrar em alguns dicionários isso aqui como sendo uma palavra só. Triaconta heteridon, que seria, né, um aniversário de 30 anos, um festival dos 30 anos. Então seria aqui o senhor dos festivais de 30 anos. Ou, né, o senhor do festival dos 30 anos, que seria um festival em comemoração aos 30 anos de governo do faraó. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Aí eu compartilhei com vocês, né, lá uma tradução, acho que umas duas traduções para o inglês do texto, né? E também compartilhei com vocês uma um livro que Boa noite. ele faz uma tradução também do hieróglifo, né? Que é interessante também, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas também para o inglês. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui o. Tudo bem, gente? Aí alguma dúvida? Só um comentário, né? O Kyrios, que é usado na Bíblia para se referir ao nome de Deus, né? Como o Senhor, ele já era utilizado antes no Egito Antigo e na Índia Antiga, para sendo atribuído esse título ao governante. Então aí, nesse trecho da Pedra de Roseta, que também ela é escrita no grego, no egípcio antigo e no outro idioma que eu não lembro qual é, né? Ela permitiu Seria uma fazer forma do egípcio, esse só que entendimento. mais nova, né? Assim, mas para nós as duas formas são antigas, mas seria uma forma de é o que é chamado de demótico, né? De, Demótico, isso. isso. Estava lembrando isso, demótico. Se você for olhar, a parte de cima está em hieróglifo, a parte do meio está em demótico e a parte de baixo está em grego koiné. Tudo bem? Aí agora, deixa eu ver se eu abro. Vou abrir aqui o texto que a gente estava lendo. Algum de vocês quer compartilhar sua tela para facilitar o meu trabalho? Assim, a Viviane está aí, não sei. Alguém aí, porque tinha umas pessoas na última aula que estavam me ajudando, estavam lá querendo compartilhar a tela. Professor, hoje nem eu vou poder ligar meu computador, porque ele está esquentando aqui, eu tenho que ver por que é que ele está esquentando. E eu também não estou muito bem para falar. Desde ontem eu estou meio. As alergias estão batendo, aí estou poupando minha garganta. Tudo bem, minha amiga. Mas aí então me dê. É o capítulo 12, professor, que o senhor quer? Sim, mas eu preferia que você abrisse naquele, naquele texto compartilhado que a gente. Aquele arquivo compartilhado no Google Documentos.
Esse aí que você quer? Ainda está abrindo. Para mim, né? Sim, é esse mesmo. É o texto 12? Isso, o 12. Então a gente foi até esse primeiro parágrafo, né? Aí Isso. foi. A gente agora pode passar para o segundo parágrafo, né? Eu estou vendo aqui que o Marcos André fez a tradução. Aí, deixa eu ver. Marcos, coloque depois assim, uma corzinha para destacar. No texto como um todo? Na sua parte que você traduziu. Pronto. Mas aí a gente bom aqui ver aqui como é que você traduziu. No dia seguinte de Seópolis, a todos ordenou que se preparassem. Eu voltei, perdão. No dia seguinte de Seópolis, a todos ordenou que se preparassem. Portanto, aqueles outros imediatamente preparam-se e, querendo ir o mais rápido possível. Por pouco tempo, exaustos, mortos estavam. Aí aqui, na verdade, não era estavam, eu acho que era... Fazia referência só a Mirrine. Acho que faltou aqui uma traduçãozinha de algumas palavras. Mas o avô, porque acho que faltou assim, em pouco tempo, na verdade, eles estavam prontos. Retomoi. Em pouco tempo estavam prontos. Prontos, então. Isso. Não era em pouco tempo. Mas e a palavra referente a exaustos? Ela aparece. Ela seria no lugar de esgotada. Esgotada. Etomoi. Isso, retomoi não é exaustos, é prontos. Então prontos estavam, né? Isso. Em pouco tempo estavam prontos. Essa palavra não está no Perseu. E na maioria dos dicionários que eu consultei. Retomoi. Isso. Mas tem certeza? Porque eu acho que... É porque aí só está no plural, né? Não é assim para estar... Não sei qual é a diferença aí. Será o acento... O que você... Tentei sim um acento também, professor. Não sei aí porque se eu olhar aqui num dicionário bem simples que eu tenho, eu vejo retomos, pronto, preparado. Isso aqui, olha, mais simplesinho, um léxico do Novo Testamento, bem simplesinho. Vocês estão vendo? Ele aqui, eu tenho esse aí, é o de Ingrid Duncan, né? Isso, ele aqui na página 87 tem retoimos. Pronto, preparado. Deixa eu ver só. Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar. Sim. Pronto, preparado. Então não era uma palavra tão difícil assim de encontrar. Acho que eu sei por que está difícil. É porque está faltando um iota. Está faltando um iota. Agora que eu vi. Vocês estão vendo ali, ó? Tá retomoi, não retoimoi. Então, na digitação, ficou faltando um iota ali. Depois do epsilon? Não, depois do ômicron. É toi. Não é to. Etoimoi. Isso, retoimoi. Assim, professor? Isso, retoimoi. Isso. Ficou faltando um iota. Qual é a página aí no léxico, professor? 87. Retoimos. Retoimé. Retoimou. Pronto, preparado. Professor, depois você pode mandar, por favor, o nome desse livro para mim, por favor? Desse é um Sim. léxico. O Sim. léxico do Novo Testamento, grego e português. Sim. E aqui os autores, né, são
Gingrich e Dunker. Obrigado. Tranquilo. Aí que nós estávamos aqui olhando. Sim, era só isso, né? Aí, aí prontos estavam, mas o avô não quis ir, pois ele era tão velho que não podia longo caminho andar. Mas Melita, tão longo caminho no dia anterior, tendo caminhado, estava esgotada, tá melhor. Então, ele esperava que a mãe dele, não, aqui na verdade você trocou sujeitos. Ela esperava que a mãe dela ficasse na casa dela com o avô. Ela esperava que a mãe dela ficasse na casa dela com o avô. Espera, deixa eu ver se é isso. Ela não é bem isso, não, né? Diz lá, ela esperava. Ela. Não é bem isso o que tá dito assim. Não é que ela esperava, não. O que está dito aqui é que assim assim a sua mãe decidiu deixá-la em casa com o avô. A sua mãe decidiu isso, tá mais assim. Então a sua mãe decidiu deixá-la em casa com o seu avô. Porque o Edoxen que tem lá ali em cima, assim, a terceira linha de cima para baixo, ali, ó, oligoedinato-edoxen, no final da linha, edoxen, significa alguma coisa como pareceu bem, ou, né, pareceu bem, considerou bom. Aí, teimetri, para a mãe, né? A mãe de quem? A mãe dela, da Melita, da Melissa. Catalipen, deixar, né, assim para trás, né, deixar Alten, deixar a ela, a Melita, a Melissa, oikoi, em casa, metatu capo, com o avô, junto com o avô, papo. Tudo bem? Aí, então a sua mãe decidiu deixá-la, mas estando presentes os outros, Diciópolis conduziu eles para o pátio do altar. Aproximou-se e, uma libação tendo feito, a Zeus orou para todos que o longo caminho tomam. Ficou bom. Sim, Catalipen, né, é infinitivo, mas é um infinitivo aoristo. Não é um infinitivo presente, progressivo. É um infinitivo mais pontual. É com Catalipe? Isso, porque ele tá com a raiz de aoristo, que é mais simples, é lambda, iota, pi. Não é leip, lambda, y, iota, pi. Tem uma metafonia de y, iota para iota só. Uma mudança. Aí, o que eu estava falando? Sim. Mas estando presentes os outros, ali ali a vírgula podia mudar ali, onde você, do altar, né? A vírgula tirava ali e botava para assim, para antes, né? Do altar, ali em pátio, para o pátio. Não.
Não, não. Eu quis dizer ali em frente do pátio. Isso. Ah, sim, agora ficou claro. Tudo bem, Clodomiro? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, agradecer aí o esclarecimento muito, muito bom que o senhor deu aí, o assunto. E eu verifiquei lá no livro, então estava escrito errado, né, realmente, né, professor? As palavras. Sim, no... Porque esse livro é de um renomado egiptologista alemão e a tradução que eu estou lendo é em francês. Então, talvez o tradutor errou, né? Deve ter cometido, né, esse erro. Pois é, eu não sei ele, mas como foi que ele traduziu em francês? Ele conseguiu chegar nos 30 anos? Não, 30 aniversários? não, não. Aquilo que eu coloquei lá, fui eu que coloquei. Uhum. Eu que traduzi. Lá no livro ele só coloca em grego e argumenta que por essa frase a festa era uma renovação do rei, do rejuvenescimento do rei, né? E não a recoroação, argumentando por essa frase que consta na Pedra da Roseta. Entendeu? Sim, entendo. A tese dele era essa. Não, assim, talvez ele só teve um problema na hora de transcrever o grego, não sei. Porque ali como eu mostrei, se ele tinha acesso ali a uma cópia do jeito que a gente teve aqui, eu acho que a transcrição não teria dúvida, né? Teria para vocês, gente, ali, naquela imagem ali? Não, porque... Não, professor, não. Eu estou achando que o tradutor do francês do alemão para o francês é que cometeu esse erro, entendeu? Ah, sim, agora eu entendi. Sim, pode ter Porque sido. o livro que eu tenho é em francês, e Uhum. aí ele colocou essas palavras em grego. Pois é, pode ter sido aí. Pode ter sido aí. O original é alemão. Talvez o autor, o tradutor francês não tivesse domínio do grego, né? Isso. Pois é. Eu apanhei, viu, professor? Mas agora, pelo menos, eu te dei umas referências. Você já pegou lá no A tradução que o senhor deu foi muito boa mesmo, porque fala que é a festa dos 30 anos do rei, que é o Festival 7, né? E que confirma o argumento lá do autor, né? Do egiptólogo. Muito bem. Então, que bom. Obrigado aí. Tudo bem, ótimo. Aí aqui, a gente continua aqui. Aí onde é que estávamos? Sim, ao longo do caminho, Joel. Professor, só uma perguntinha antes do senhor continuar aí. Para mim, é a primeira vez que eu tô vendo essa palavra. Papo, é daí que vem papai? Não, mas as palavras para papai e mamãe, né, são, e aqui no caso seria uma coisa como vovô, né, elas são todas um pouco parecidas em diferentes línguas. E a explicação que a linguística dá para isso é que são sons que todas as crianças costumam aprender logo nos primeiros meses, né? São os sons da p, 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 p e m costumam ser t, da, da, costumam ser sons que você aprende, né? Logo nasce na sua primeira, na sua primeira infância, nos seus primeiros meses. Então, acaba sendo, né? Nas línguas acabam sendo palavras meio que palavras que servem para se referir, né, aos pais ou avós ou mãe, para poder porque são palavras que você aprende logo no começo.
E aí, por isso, nas línguas, todas elas acabam sendo um pouco parecidas, apesar de que variam. Deu para entender? Entendi. Porque tem uma palavrinha no latim também que é pá, né? É parecida, aí eu acho que. Não, mas até em outras línguas, assim, mais não relacionadas, mais distantes, né? Nas famílias das línguas, também você encontra palavras parecidas. Aí, vamos continuar aqui. Pode descer, Marcos, André. Claro, pô. Aí é que a Sara fez, né? A dela. Deixa eu ver aqui. Aí aqui, vamos ver como ela fez. Assim que o dia nasceu, Dicéopolis mandou que todos se preparassem. Então, imediatamente os outros se prepararam, querendo ir o mais rápido possível, e em pouco tempo estavam prontos. Mas o avô não quis partir, pois era tão velho, de modo que não era capaz de andar muito por muito. Mas Melita, tendo caminhado tanto anteriormente, estava muito cansada, exausta. Então, a mãe resolveu deixá-la na casa do avô. Aí aqui, na verdade, o problema é que a casa não era do avô. Deixou em casa com o avô, né? Não era na casa do avô, era em casa com o avô. Quando os outros estavam presentes, Dicéopolis, indo à frente para o pátio, aproximou-se do altar e, fazendo uma oferta, rogou, fez um voto a Zeus que salvasse todos os que faziam tão longa caminhada. Aí lá no teu texto, André, falou essa parte aqui da oferta, da Libação. libação. Ah, tá ali, tem uma libação, isso. Que é uma oferenda de vinho, né? Derrubou vinho, né, nas brasas, né? Esse altar era umas brasas assim, né, que tinha dentro no pátio, né? O, a, mas continuando, vamos ver se não, acho que Então esse final aí tá errado, né? Porque acho que o da colega tá mais apropriado, né? não, os dois estão com significados muito aproximados. Não vejo assim muita diferença não. O porque fez um voto e orou, são muito parecidos, né? Não, eu digo longo caminho tomo e ela colocou uma longa caminhada. Mas eu acho muito parecido, muito parecido. O, Ok. o seu talvez esteja mais literal, mas assim o dela também fica parecido, né? Longa caminhada e longo caminho. Ela só se distanciou um pouco do sentido, né? Sei lá, longo caminho, alguma coisa assim, né? Longa estrada, né? Porque, na verdade, lá não tem a palavra caminho, eu acho. Sobe lá para o grego. Eu acho que não tem a palavra caminho. Tem longo. Não, tem. Pior que tem. O Odon, né? O que não tem tem assim, tão, tal, tossalten, rodon. Aí tossalten é tão, tal, tal. Aí você acrescenta o adjetivo tal, tão, tão longa, tão grande, né? Tão longo. Aí aqui, rodon, né? É o caminho, é a estrada, né? Então você foi mais literal do que ela. Tudo bem? Mas o seu, acho que você não colocou o tão. Você botou o tão? Não coloquei não, professor. Tira aí pronto, deixa assim. Pronto. Vamos aqui agora começar a leitura desse parágrafo aqui. Todo mundo consegue ler, ver direitinho? Ou precisa aumentar o zoom? Tá tudo bem, né?
Então, você pode ler, André? Bom, não, professor. Hã? Vamos lá. Então, tu, papom, que tem militan, cairem, que leu santes, ormensan, que de oligu, estas tes polens, pilas aficomenoi, ten proston limena, odon eilonto, ortedin e odos, diaton macron, teicon, ferosa, poloi de antropoi enessan, polai de amaxai, poloi tecai, emionoi, fortia, ferontes, e prosten polin, e apotes poleus, proston limena, o de Caiópolis, speudei, diatu homilu, bolômenos, os taxta, afiquestai, o de Filipos, caiper testu, patros, queiros, exomenos, epitaice, caiprosten, gen catepesen, e de meter, bonsassá, o Clemon, pai, f, ti epates, caí pros dramouça, irem auton, oden, cacon, paton, me frontix, o meter f, caiper, gar, peisson, ego, calos, ec, e de meter, eti, prontixei, caiton, paidá, escomei. A sua pronúncia foi mais ou menos, assim, às vezes você, eu não sei porquê, você leu assim alguns etas como com som de i. Não sei se é porque você estava tentando ir para uma pronúncia mais moderna, não sei, ou itacista, mas assim, variou. Às vezes você pronunciou o eta como é e às vezes você pronunciou como i. Depois veja assim no vídeo para você ver como foi que você pronunciou. Isso me chamou muito a atenção quando você estava lendo. E aí também teve um ki que você leu como xi. Eu acho que foi na não sei se não estou lembrando agora qual foi a palavra, mas você leu como ki, xi, né? Em vez de ki. Aí o Clodomiro, você quer fazer uma pergunta? O prontix. Não, esse aí você só teve uma certa dificuldade, né? Mas eu tô falando do ki, que parece o ki parece assim um x, né? Ki. Mas aí você leu como xi, em uma palavra. Mas agora... professor, eu quero fazer uma pergunta aqui. É porque há casos, é uma dúvida minha, né? Um erro meu que eu cometo.
bulômenos, por exemplo, o O e o U, que é muito igual, isso aqui é igual no francês, exatamente igual no francês. O bulômenos, o ômicron e o Y, né? Eles têm um som de U, não é isso aqui, bulômenos? É, Só que tem uma palavra aí que tinha um acento no U, no meio da palavra, produce, eu acho, que foi lido aí, que tem um acento no U, e aí é pronunciado, né? Aí a regra seria o U com som de U, mas mas cadê o a vogal, Prodô? né? Você pode marcar para mim, André, a palavra que ele falou? É o prosdramusa, E prosdramusa, Moussa. prosdramusa. Então é som de U mesmo, né? U, os dois. prosdramusa. Continua tendo Mussa. som de U aí. Então é Prosdramusa. sempre som de U, nunca vai separar o som de U de uma vogal Não, com assim, outra, não, né? quando, em alguns casos, ele pode ter um som de, quando ele está isolado, pode ter um som de U, mas assim, U, U. Mas aqui aqui, por exemplo, na palavra pulas, lá na segunda linha, tas, tes, poleos, pulas. Aqui tem um Y, assim, sozinho, né, na sílaba. Pu, U, pu, pulas. Ele tem um som mais como U. Isso na pronúncia reconstituída ou erasmiana, né? Então é pulas. Numa pronúncia moderna seria pilas, mas na pronúncia erasmiana ou reconstituída, a gente diz pilas, com a boca No PG arredondada. é tudo som de U, né? Isso, seria um I, um U com som de I, ou o contrário, né? Você interpretar. Pilas. Você arredonda e faz assim. I. Você vai com a intenção do I dentro, né? E arredonda aqui os lábios. I. Pilas. No caso aqui significam os portões, né? Da cidade. Tudo bem? Professor, esse pilas que o senhor falou, ele vem lá daquele pilones lá dos egípcios, lá, será que é? Porque os dois pilones na entrada do templo, o senhor lembra? Eu Tem a acho porta no centro. aqui é a palavra mais simples, eu acho. O substantivo simples. Lá eu acho que é o derivado. Mas, no caso, a palavra viria de lá, então, não é isso, não? Não, eu estou dizendo. Epilone O que eu quero dizer é que aqui é mais simples do que lá. Lá eu acho que deve ser uma palavra derivada. Aqui a palavra é simples. Tá entendendo? Tá, mas pilone eu acho que é grego também, professor. Sim, É o que eu as quero dizer é palavras que do Egito ela é grego. maior, ela tem uns sufixos. Tá entendendo? O senhor disse que o pilone vem do pilas. Isso. Seria isso? Exatamente. Entendi. Aí aqui, continuando aqui, vamos fazer. Aí tem umas palavras aqui que eles deram, né, no vocabulário complementar, eles deram hormesan, como partiram, né? Então aqui, aí deram heilonto, como tomaram ou escolheram, hamaxai, como carroças, fortia, como as cargas, ecômenos, mais genitivo, dando a ideia de segurando, reptaise, como tropeçou, boessassá, como gritando, ou tendo gritado, daria para dizer também, tendo gritado. Aí, clemon, como miserável, prosdamu, como tendo corrido para, tendo corrido para. Aí aqui vamos fazer a tradução, né? Aí aqui ficaria assim. Então, então, por isso, né? Aí
Ton Tun Papon, o avô, né? E a Melissa Kairen Keleusantes se despedindo, né? Tendo se despedido do avô e da Melissa. Você tem que botar assim, do avô e da Melissa tendo se despedido. Aí partiram, Hormesa, partiram. Aí, vírgula, e em pouco tempo cai Dioligo. Professor, desculpe interromper, é rápido. Essa inversão que ocorre no grego, o senhor está traduzindo literalmente na sequência Sim, do grego, não é verdade? do jeito que... Mas se eu fosse traduzir aqui para o português, eu colocaria, por exemplo, tendo se despedido do avô e da Melissa, partiram. Isso, né? Exatamente. Isso mesmo. E aí eu poderia fazer isso para melhorar o texto para o português. Claro, pode. Poderia? Pode, sim. Tá, ok. É porque aqui é a primeira tradução que a gente está fazendo. Então... Não, eu sei. É porque eu quero melhorar o que eu faço. Sim, exatamente. Aí, continuando aqui. Professor, Oi. esse caere que leu sentes, literalmente deixaram a saudação, é isso? Sim, eles mandaram saudações, mandaram saudar, né? Ou melhor dizendo, mandaram se alegrar. Literalmente, mandaram se alegrar. Se alegrar, mandando, né? Uma coisa assim, né? Ah, tá, entendi. Mas o que dá o tom da saudação de partida, de despedida, é o Ormessa, né? Sim, a gente sabe que aqui é despedida porque eles depois vão embora, né? Ah, tá, entendi. Valeu. Aí, continuando aqui. Cadê aqui? Onde é que eu parei? Ah, sim. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, nas portas, ou melhor, nos portões da cidade, literalmente tá nos da cidade, portões, mas assim, nos portões da cidade tá bom. Não troque! Nos portões da cidade, porque ele tá assim, ó, Tespóleos é a da cidade, Tas é de Pilas, Tas Pilas, Tas, então nos portões da cidade, né? Nos portões da cidade, a Ficômenoi, tendo chegado, aí, vírgula, o caminho para o porto tomam. Professor, esse tendo chegado é do médio, da voz média, não é isso? Isso, a Ficômenoi. É o que o senhor chama progressivo, que é o mesmo contínuo, né? Isso. Ok. O caminho para o porto tomam. Aí, Orté den Rodos. Aí, o caminho era reto. Aí aqui seria aí aqui a gente tem um diaton macron te con ferusa.
Aí, ferusa. Aí aqui é falando do caminho. É o caminho que leva, carrega, né? Carregando, né? O leva. Ou que... Como é que a gente diz? Na verdade, a gente não diz assim. A gente em português diz... Como é que a gente fala? O caminho segue. Como é que a gente fala do caminho? O caminho segue, o caminho atravessa. Talvez a gente devesse dizer talvez o melhor seria atravessando. Leva. O caminho leva. Melhor. Conduz. O caminho leva. Bora botar lá. Leva. O caminho leva através dos grandes muros. Dos grandes muros. Macron Teikon. Porque tinha um caminho. Esse caminho ele era protegido, né, por grandes muros. Era um caminho reto que levava até o porto e de um lado do outro tinham grandes muros. Vocês estão entendendo como é? Aí aqui, olha, você repetiu o caminho, mas na verdade você tinha que botar assim, que leva... Isso. Que leva através dos grandes muros. Aí põe um ponto e vírgula. Aí você põe assim, poloi dantropoi enessan. E haviam muitas pessoas, né, dentro do... E dentro haviam muitas pessoas, né? E dentro havia muitas pessoas. Aí não precisa pôr esse E maiúsculo. Pode botar só um I minúsculo mesmo. E dentro havia muitas pessoas. Dentro do... Professor... Oi. Professor... voltou. Tá bom. Aí... E dentro havia muitas pessoas. Aí o... Poloi dantropoi enessan. Enessan aqui é um composto do verbo eimi, do verbo para estar, haver, né? Ser. Aí aqui é com a preposição en, né? Então por isso aqui está no sentido de dentro, né? Havia dentro, né? Dentro havia muitas pessoas. Poloi dante antropoi, né? Muitas pessoas, muitos seres humanos, muitos homens. Aí polai de hamaxai. Aí aqui ele vai fazer uma lista, né? Aí a gente quisesse I, porque ele vai botar D, vai repetir D várias vezes, mas se quiser você pode só colocar a vírgula no lugar do D. Vocês estão entendendo? Aí, e muitas carroças. Aí, e também muitas mulas. Levando cargas. Aí que é o remionoi de poloi de cai remionoi fortia ferontes, que é assim, remionoi é as mulas, fortia é as cargas, ferontes é levando, né? Está se referindo a remionoi. E cai aqui que dá a ideia de também, né? Aí assim, aí esse a gente vai traduzir como ou.
ou para a cidade, ou a partir da cidade para o porto. Apotes poleos proston limena. A partir da cidade para o porto. Ponto. Aí, poloi Rodê de Caiópolis, Speudei, Diatu, Romilo, Bulômenos, Rostaxta, Apiquestai. O Diceópolis, né, se apressa através da multidão, querendo o mais rápido possível chegar. Não é estar pressa, ele se apressa, ele... Aí aqui eu acho que tá faltando tá faltando um espírito brando em Afikestai, mas eu não sei se você consegue colocar, Marcos. Consegue colocar um espírito brando em Afikestai? No alfa. Ali tem um acento agudo no lugar de um espírito brando. Consegue colocar um espírito brando? Consigo, só copiar de algum lugar aqui e botar lá. Peraí. Aí. Era esse aí, igual esse. Pronto. Aí aqui o mais rápido, querendo o mais rápido possível chegar. Aí Rodê Filipos, Caiper testu patros queiros e comenos. E o Filipe, né? Embora tendo a mão do pai, a gente pode dizer, embora segurando, né, a mão do pai, né? Aí ele tropeça e cai no chão. Ele tropeçou e caiu no chão. Eptaise kai prostengen katepsen. Eptaise aqui eu acho que é tropeçar, né? E katepsen caiu. E prostengen é no chão, ou na terra, né? Em direção à terra, né? Aí, Redemeter, Boessassa, Otlemon pai, F. Epates. E aí a mãe, tendo gritado, disse, abre aspas, ó miserável garoto, Aí aqui você vai botar assim, o que você sofreu, o que sofreste. Aí é prosdramussa, acho que aí tendo corrido até, tendo corrido, pode botar acorrido, acho que fica legal, acorrido. Não, e tendo acorrido
O levantou. Isso. Prosdramussa seria um acorrido, né? Acorreu em direção ao garoto, né? Prosdramussa. Aí, Eren levantou. Auton, a ele. O levantou. Aí, ponto. Aí. Rode Uden, Kakon, Maton, Paton. 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 Aí. E mas ele, não tendo sofrido nenhum mal, que é o Den Kakon, aqui seria nenhum mal, Paton seria tendo sofrido, né? A gente usa aqui não tem dupla negativa, mas a gente em português usa dupla negativa. Aí aqui tá só mais nenhum mal sofrido, tendo sofrido, né? Aí a gente ele disse, né? Ele disse disse. Ele disse não tá, né, professor? Hã? Tá o F no final, né? Isso, o F é disse. É disse no final. Isso. Mas se você quiser fazer no final, no meio, você tem que tirar também aquele ali da linha de cima ali, porque você botou no meio, não foi? Aí você tem que tirar aquele ali também, porque só aparece depois. Esse F aparece no meio da frase, quebrando, né? Você tá entendendo? Não é esse não, é o primeiro ali. Aí a mãe, tendo gritado, disse: se você quer deixar o do meio da frase. Tendo gritado. Você tem que tirar o primeiro, tá entendendo? Se você quiser deixar aquele ali, o do meio, tem que tirar o primeiro. Isso, pronto. E a mãe, tendo gritado: ó, miserável garoto, disse: o que sofreste? E tendo acorrido, o levantou. Mas ele não tendo sofrido nenhum mal, não se preocupe, ó mãe. Mefrontidze, ó meter. Mefrontidze, ó meter. Não se preocupe, ó mãe. F disse: Kuiper gar person ego kalos eco. Embora tendo caído, eu estou bem. Aqui literalmente seria eu belamente tenho, mas estou em belas condições, em boas condições. Mas aqui fica melhor com eu estou bem. Kalos eco. Aqui, nesse texto aqui, já você aprende umas besteiras assim para fazer conversação, né? Você diz assim, Kalos erro, carete, carete matetai, kalos erres, kalos errete, André, kalos erres. Kalos errete. Não, kalos erro. Kalos erro. Isso, kalos erro. Ego, kalos erro. Ego, kalos erro. Kalos. O bom dia e boa noite do grego moderno, kalinirtasas e kalisperasas, segue a mesma raiz? Sim, segue a mesma raiz. E é a mesma coisa no koiné ou não? Não, assim, não é exatamente a mesma coisa. Porque do koiné seria isso aqui, kalos erro. Kairete. Não, bom dia e boa noite. Não seria isso, seria uma saudação. Serve para ir, para voltar, né?
Kaire, né? Kairete. Kairete é para todos, né? No plural. Kaire é uma pessoa, né? Kaire, kairete. E kalos echo é estou bem, né? Kalos echo. E aí a resposta, quando você está mal, você diz, você tem que dizer lá, estou exausto. Como é que diz lá em cima? Eu esqueci. Como é que a Melita estava? Lá, sobe lá em cima para a gente, por exemplo. Se você está mal, sobe lá em cima para a gente ver. Você diz catopos, catocopos. Como é que era mesmo? Catocopos. Era... Lá no primeiro parágrafo, como é que era? Ela estava. Ela estava. A Melita estava cansada. Tava. Como é que ela estava? Hipercopos. Ah, é no primeiro texto que você está falando, né? Isso. Ah, sim, peraí. Deixa eu ver aqui. Hipercopos. Isso. Hipercopos. Então você está dizendo hipercopos. Você vai dizer assim. Como é que você vai dizer que está cansado? Hipercopos em mim. Hipercopos. Então eu estou cansado. Hipercopos. Tudo bem? Esse texto aqui ele traz uns vocabulários para conversação. Hipercopos. Estou muito cansado. Hipercopos. Tudo bem? Kalos echo udamos hipercopos. Kalos eches André udamos hipercopos. Tudo bem? Aí a gente parou aonde? Falta a última frase. Isso. Rede meter et frontidze. Mas a mãe ainda se preocupa. Caiton paida escopei. E examina o garoto. Ou filho, né? O garoto ou o filho. Você tem que escolher aqui. Tudo bem? Aí aqui tem ainda tem mais um parágrafo ainda? Quantos parágrafos Não, tem esse acabou. texto? Ah, sim, tem mais um parágrafo. Então vamos ver se a gente lê rapidamente aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar aqui agora, rapidamente. Enroi de pantes perimenus aporuntes tidei poiein. Enquanto isso, todos esperavam, estando perplexos sobre o que fazer, ou o que deviam fazer. Tidei poiei. Aí, prosecoresen a aner tis hamaxan elauno. Se aproximou um certo homem, dirigindo uma carroça. Idon dautus entei rodoi perimenontas, melhor dizendo, e tendo visto eles no caminho, esperando, dando voltas, dá para dizer também, e estando perplexos, cai a poruntas. Aí a poruntas ton remionon. Pronto, melhorou. Ton remionon estese
ele parou a sua mula, né? A mula da carroça, cai e eipete moi ti paschete o filoi. Digam-me, o que sofreis, ó amigos? Aí aqui, se a gente vai falar no voz, tem que ser dizei-me, né? Dizei-me o que sofreis, ó amigos. Dizei-me o que sofreis, ó amigos. Disse. Não, lá no meio, né? Lá na frente. Dizei-me o que sofreis, ó amigos. Disse. Ti ruto perimenete. Por que esperais assim? O quê? Não, por quê? Não é o quê? Aqui está mais para por quê. Pode ser o quê também. Por que esperais assim, né? Por que esperais assim? Que o ti aqui pode ser os dois. Aí ara kakon epaten roupais. O garoto sofreu algum mal? Ara kakon ti epaten roupais. Roimen, aí termina aí, né? Fecha aspas. Aí melhor, Portanto, perdão, não é fecha aspas, não. Ele tem uma outra frase. Kaisu, ó Gunai. E você, e tu, ó mulher, ei toi andri dokei, anabeti, se concorda o teu marido, se concorda o teu marido. Não, e tu, mulher? Não é disso, não. não tem um F. Não, tem uma... Onde é que tem o F? O F Tá no lugar errado. Assim, tá certo. aí, tem isso aí. E tu, mulher, se concorda, se o teu marido concorda, se concorda o teu marido, sobe. Caegó, gar, proston, limena, por eu, omai. Pois eu... Aí sobe aí. Pois eu também viajo para o porto. Aí fecha aspas. Ponto, fecha aspas. Aí eles receberam, né, a palavra e tendo seguido assim, em pouco tempo chegaram ao porto. Por eu homenoi, tendo seguido, aí Ruto é assim, né, dessa maneira. Ruto, por eu homenoi, tendo seguido assim, eles, né, de Oligo, em pouco tempo, a Ficonto, chegaram e estão Limena, no porto. Ponto. Aí agora aqui, eu não sei se eu traduzi certo, Edexanto, eu botei como receberam. Ah, tá aqui, é isso mesmo. Receberam, aceitaram. Ele deu aqui no
no vocabulário complementar. Aí aqui é exegesanto. Onde é que tá? Onde é que tinha exegesanto? Vocês viram exegesanto no texto aqui? Onde é que tinha o exegesanto? Não, isso aí é o edexanto. Onde é que tinha o exegesanto? Relatou, explicou. Acho que tá faltando um trechinho. Tinha Tá aqui. eu pulei isso aí, foi? Eu pulei na minha tradução. Roi menun panta exegesanto. Eles, então, né, explicaram, né, ali, na verdade, ali onde tem assim, relatou, tá errado. Tinha que ser relataram, explicaram, viu? Ali onde tem assim, relatou, explicou, deveria ser relataram, explicaram. Aí aqui, exegesanto, né? Eles explicaram tudo, né? Aí, Rodê e ele, né? El Tedeuro, ó pai. Vem aqui, ó garoto. Diz, disse. A gente pulou isso aí, né, professor? Pulamos. Isso aí tava ali. Mas tá depois de onde? Tá depois do Filói, né? Tava depois do. Ó, amigos, né? Disse. Aí aqui. Aí era depois de o que sofreu o rapaz. O que sofreu o garoto. O garoto sofreu algum mal. Isso. O aí, mal sofreu. Aí depois melhor, o garoto sofreu algum mal. Aí, sim. Isso. Aí fechava aspas. Não, fechava aspas aí. E aí, isso. Aí no meio tinha. Eles, então, explicaram tudo. Aí, vírgula, e ele. Aí abre aspas. Vem aqui, ó garoto, disse. Abre aspas. Fecha aspas. Vem aqui, ó garoto. Disse. Kai anabeti epiten ten amaxan. E suba na carroça. Aí aqui você podia tirar as aspas do meio, deixava assim, tudo como um contínuo. E tu, ó mulher, isso. E tu, ó mulher, se concorda, o teu marido sobe. Tudo bem? Ok. Aí aqui e aqui o doquei não era bem decidir, era mais concordar, né? Parecer bom, né? Se concorda, né? O teu marido, né? Doquei ali. Toi Andri doquei, né? Se parece bom ao teu marido, ao teu homem, né? Toi Andri doquei, né? Tudo bem? Tranquilos, né? Aí, alguém teve que sair ou todo mundo está aqui ainda, gente? Pode interromper, professor, o compartilhamento? Não, assim, você pode terminar o compartilhamento, só para eu saber quem pode encerrar o compartilhamento. Eu só quero registrar quem é que estava presente. Daniel Albuquerque, Joel Penha, Jordi Prince, Josué Machado, Leonardo Martins, Moisés Bezerra, Marcos André, Rodrigo Lagoas Ferreira, Sara Ferreira, Viviane Cordeiro, Victor Guedes, o Ellison Nascimento. Muito obrigado a todos. Também teve acho que o Clodomiro teve que sair, não foi? Faltou, né, o Antônio Clodomiro aqui na lista, mas ele estava presente mais cedo, né?
Então, agradeço a todos por terem participado. E aí vamos continuar a leitura na próxima semana, né? Leiam, né, os textos, né, os outros 2 textos que estão ali naquele arquivo, tá bom? E aí eu vou aqui. Obrigado, professor. Boa noite a todos.